O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando aí mais uma edição do Muito Mais Saúde, depois dessas férias aí de final de ano, das festas, né? Espero que vocês estejam bem, suas famílias também. E vamos voltar à nossa rotina de falar sobre saúde, sobre os problemas que o ser humano enfrenta, as doenças que afetam as nossas famílias, né? E hoje nós vamos receber aqui mais uma vez um colega que já esteve aqui uma vez no ano passado, se não me engano, falando sobre a sua especialidade, que é a doença reumática, a reumatologia. É o Dr. Davi Furtado, que trabalha com a doença reumática. Embora hoje a gente não vai falar especificamente de reumatismo, mas vamos falar de doenças que afetam muitas famílias de Friburgo, muitas pessoas que estão aí, que estão vendo o programa, podem ser portadores dessas doenças ainda numa fase inicial, não sabem, não foram diagnosticados e estão passando por momentos difíceis, né? Então, eu vou receber aqui o meu colega, o Davi. Davi, boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazer, Davi, receber você e vamos conversar um pouquinho. Você separou dois temas muito interessantes, que é o lúpus, né? E a doença, ou a síndrome de Sjögren, né? Então, eu gostaria que a gente começasse, antes da gente falar de cada uma delas e dos males que causam, né, na saúde da pessoa, do ser humano, que você desse assim uma pequena introdução. O que é o lúpus, não é? Que tipo de doença é essa, né? Que muita gente que está assistindo pode estar com ela, às vezes numa fase inicial e não sabe, e vive tendo problemas, vai no hospital, faz um exame, não dá nada, volta para casa. E o que é a síndrome, a doença de Sjögren? Boa noite, é um prazer estar aqui de novo no seu programa, né? Bem, tanto o lúpus quanto o Sjögren, eles são doenças autoimunes, né? Que é um desequilíbrio do corpo, né? Nós temos costumo dizer o seguinte, que nós temos a nossa imunidade para nos proteger, né? Nos proteger de bactérias, de vírus, né? De protozoários, de fungos, né? Só que quando às vezes você tem um desequilíbrio disso, né? E esse desequilíbrio pode gerar doenças, né? E esse é um grupo de doenças autoimunes em que o corpo da pessoa acaba atacando, né, a própria célula da pessoa, os próprios órgãos, né? E a gente separou essas duas doenças. O lúpus, acho que tem um apelo bastante grande, é uma doença mais falada na mídia, né? Parece que teve uma novela também que teve uma menina com lúpus, então muita gente acabou ficando por dentro Sabendo, né, da doença, né? É. E o Sjögren a gente resolveu trazer também porque é uma doença menos falada, mas é muito subdiagnosticada. Então, e como ele é muito parecido com o lúpus, às vezes até confunde um pouco, né? Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Você, no ambulatório, você atende no seu consultório particular, também atende no hospital público, lá no Raul. Você costuma atender muitos casos de lúpus? Sim, sim. Quer dizer, há uma prevalência grande da doença? Até quando a gente pega para ver os estudos, né, mundiais, brasileiros menos, né, porque a gente no Brasil, a gente estava conversando antes aqui sobre o país e um dos problemas é a questão da pesquisa, né? Então nós temos pouca pesquisa no país mas assim, quando a gente pega para ver os estudos mundiais, o lúpus, por exemplo, tem uma prevalência considerada até baixa, né? 50 em 100 mil habitantes. E nós temos uma cidade em torno de 200 mil habitantes, então, quer dizer, eram para ter uns 100 casos, né? Em torno de 100 casos. E o que a gente observa não é isso, né? Todos os reumatologistas de Friburgo têm certeza que todos têm bastante casos de lúpus, os dermatologistas, né? E aí, eu penso o seguinte, que quando você vai fazer um estudo,
os estudos são muito criteriosos na inclusão dos pacientes. Então, talvez fique um grande número, né, de pacientes portadores de lúpus que não sejam enquadrados nessa pesquisa por não fechar critério. Mas isso não quer dizer que o paciente não fechando critério para estudo, que ele não tem lúpus, né, ou Sjögren. Então, é por isso que eu acho que fica em torno de 50 por 100 mil, mas esse número eu penso que seja maior. Maior, né? Maior. E o Sjögren, os estudos em torno de 0,4 variando até 4% da população, mas geralmente fica abaixo de 1% também. Mas também essas doenças todas têm aqueles casos que não são muito abertos, que a gente chama borderline, né? Que eles estão em cima da linha. Sem dúvida. Né? A gente vê muito isso em várias doenças e pode haver isso que você falou, né? Sim. No lúpus, a pessoa que tem diagnóstico de uma doença reumática comum, que não é bem reumática, mas ainda não abriu totalmente o lúpus, né? Sim. Uma pergunta que às vezes a gente vê e jovens vão ao consultório que pretendem engravidar, pessoas que têm lúpus na família e ouvem dizer que na gravidez pode ocorrer a abertura de uma doença lúpica, pode aparecer um lúpus gravídico numa pessoa que até aquele momento não tinha nada. Qual é o risco de uma família, né, que tenha lúpus na família e que uma jovem da família pretenda engravidar e ela tenha medo de que ela tenha essa doença arquivada, guardada dentro dela e que a gravidez, quando abre a imunidade, possa propiciar isso? Isso é uma preocupação nossa, né? Acho que é de vocês também da obstetrícia, né? E realmente o lúpus, né, o Sjögren, eles têm uma influência genética, né? Gêmeos, por exemplo, monozigóticos, né, idênticos, né? Eles têm uma taxa de concordância que varia, às vezes chegando até 60%. Mas também não é 100%. Eles têm a mesma carga genética, né? E não chega essa concordância a 100%, de um T e o outro T também, né? Então, até 60%. Quando é na família, né, uma mãe tem, né, o pai, lúpus é mais raro no homem, mas pode acontecer também. E essa taxa cai bastante, 1%, 2%, né, de chance de um filho ter, de um irmão ter, né, um parente de primeiro grau, né? Então, existe uma chance maior, mas é baixa, eu diria que é baixa, né? Agora, com relação à gestação, é um período que, com certeza, pela questão hormonal, né, a mulher tem uma chance maior de abrir uma doença, não só a lúpus, mas uma doença autoimune. Autoimune, né? É muito comum, né? Comum. Ou se a pessoa já é portadora, né, de lúpus e vem bem controlada da doença, também existe o risco dela piorar, né? Então, a gente costuma dizer para os pacientes que querem engravidar, a gente não desestimula a gravidez, né? Até o paciente de casa que está assistindo, né? A gente não desestimula, mas o que a gente conversa é que o paciente tem que ser muito bem acompanhado, né? Tem que estar usando a medicação direitinho, a medicação que pode engravidar, tem umas que não podem, outras que podem, né? E tem que estar em 6 meses de inatividade de doença, tanto clínica quanto laboratorial. Aí a gente libera a gravidez em acompanhamento junto com a obstetrícia, né? Quer dizer, um período mínimo de 6 meses assintomática ali, tranquilo. Esse é o ideal, o ambiente ideal, né? Ô Davi, como é que ocorre o desenvolvimento do lúpus no organismo da pessoa? O lúpus, ele, como a gente disse, ele tem um componente genético, né? Que a gente hoje já conhece vários grupos de genes ligados ao HLA, né? Que estão relacionados com a doença, né? Por outro lado, como eu falei, por exemplo, os gêmeos monozigóticos que têm a mesma carga genética e um tem e o outro não tem, então existem fatores ambientais, né? Por exemplo, vários conhecidos também, né? A medicina já evoluiu muito nesse ponto, o cigarro é um grande malfeitor né, que leva a doenças, inclusive ao lúpus, né? Porque mais de 2.000 substâncias que a pessoa ingere, quer dizer, vai entrar em contato com essa genética da pessoa, e que vai estimular uma resposta imune. Então, o cigarro, com certeza, infecções virais, o vírus Epstein-Barr também é um grande vilão. Agora também estão chegando essa gama de vírus, chikungunya, zika, então a gente não sabe ainda, né? Mas que, com certeza, quando gera uma resposta imunológica, pode abrir uma doença autoimune, né?
Obesidade hoje já tem sido muito estudado também, já ligado a diabetes, hipertensão, e hoje está cada vez mais também relacionado com doenças, né, da reumatologia, artrose, e inclusive também essas doenças autoimunes têm sido muito estudado, né? Então tem vários fatores ambientais, né? Você acredita, pela sua experiência ou pelo ambiente de estudo que você frequenta, o uso dessas vacinas que nós damos, por exemplo, para os idosos, essas vacinas contra a influenza que todo ano se modificam, a vacina para a pneumonia e as vacinas que se dão para as crianças, tem um grupo de médicos e pesquisadores que tem uma opinião dizendo que isto pode desencadear doenças. Tem pessoas que dizem, eu não tinha essa doença, depois que tomei uma vacina ou outra, não sei o quê, meses depois apareceu. Você acha que essas vacinas, mesmo com os vírus inativados ou com partículas de vírus, poderiam causar isso? Isso é uma discussão também grande, né? Existem duas correntes, uma corrente que acha que não, uma corrente que acha que pode acontecer. Tem um pesquisador israelense, que chama Schoenfeld, né? Nós já assistimos várias palestras dele, né? Que ele descreveu uma doença chamada Ásia, de sigla Ásia, que é autoimunidade induzida por adjuvantes. Então essas vacinas, elas não têm só aquele antígeno que vai gerar a resposta, elas têm alumínio, elas têm, por exemplo, às vezes a pessoa é alérgica à clara de ovo, não pode usar tal vacina, então elas têm adjuvantes, né? Então, às vezes a pessoa, esse adjuvante gera uma resposta. Isso tem sido muito estudado, chama Ásia, né? Isso é pouco conhecido até no meio médico. Existe até uma opinião de um cientista, de um pesquisador, que os componentes, os veículos das vacinas poderiam levar a um problema. Pode levar. Agora, é muito discutido, isso aí não tem tanta comprovação ainda, mas eu acho que, para responder a sua pergunta, isso está sendo bastante estudado. Tem que pesar sempre o risco-benefício, né? Até esses dias estávamos discutindo aqui com um colega que veio, se não me engano foi um colega pneumologista, clínico geral, há uns meses atrás, porque alguns médicos não querem que suas mães e pais recebam certas vacinas, principalmente a vacina para pneumonia ou para gripe, no tempo do frio. Eles dizem, eu quero que receba em janeiro ou fevereiro, porque quando você dá perto da proximidade da epidemia gripal, isso vai diminuir a defesa, vai facilitar que eles adoeçam, e isso é uma discussão interessante. Não é? É uma discussão grande. Grande, e porque há pessoas que dizem, nós temos um colega nosso que diz, olha, pode ser coincidência ou não, a minha mãe recebeu uma vacina contra a pneumonia e 30 dias depois estava no CTI e faleceu. Então, ele diz que foi por causa da vacina, que se ela não tivesse tomado, ela estaria ali bem. Difícil você convencer, né? É difícil convencer do contrário e provar que não foi, ou que possa acontecer. Meus amigos, estamos aqui discutindo sobre temas de saúde com o Dr. Davi Furtado e daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco. Até já. Estamos de volta aí, meus amigos, para o segundo bloco, falando sobre lúpus. Depois vamos falar de uma outra síndrome muito mais rara, mas que causa males terríveis, com o Dr. Davi Furtado. Antes da gente recomeçar, vamos ouvir aí o nosso amigo Dr. Everardo no Momento Freelab. O Freelab traz hoje para você uma dica de saúde a respeito do HIV. Ele está presente principalmente no sangue, no esperma, na secreção vaginal, no leite materno e nos objetos contaminados. As principais formas de contágio são a transfusão de sangue, as relações sexuais, as seringas de uso coletivo e a transmissão materno-fetal. Os sintomas podem levar até 10 anos para aparecerem. A prevenção é principalmente evitar as formas de contágio via sexual, transfusões de sangue, exames rigorosos, controle. O tratamento é oferecido pelo governo gratuitamente. O Freelab, com a sua tradição de qualidade, oferece todos os exames relacionados à AIDS, não só para o diagnóstico, como para o acompanhamento do tratamento.
Bom, estamos de volta aí falando agora sobre o lúpus, então vamos seguir esse nosso raciocínio. Davi, existe a possibilidade de uma pessoa desenvolver a doença, o lúpus, por causa de remédios que ela tenha que usar assim de forma prolongada? Existe. Eu tenho um caso recente no consultório, um cardiologista encaminhou, né, em uso de uma medicação, por exemplo, hidralazina, que é um antihipertensivo, né? Ainda bastante usado, né? Talvez não seja a primeira linha hoje antihipertensivo, mas é um remédio que quando... A gente usa muito na gestante, quando a pressão, né, foge do controle. Exatamente. Então, que desenvolve lúpus. Como a gente falou, um antígeno, né, uma droga que vem de fora, gerando uma reação naquela genética da pessoa que já era propensa a ter, né? E desenvolve as manifestações clínicas da doença, né? E aí você tem que tirar, né, o medicamento e tratar, claro, você entra com os remédios do lúpus, mas quando você retira a droga, depois a pessoa pode ficar curada, porque aquilo foi uma agudização por conta do remédio, né? Existe uma lista de dezenas de remédios que podem causar lúpus, né? A gente chama de lupus-like em inglês ou lupus simile, né? Seria a tradução para o português. E as mais comuns são a hidralazina e a procainamida, mas a procainamida é um antiarrítmico já menos usado com os remédios que a gente tem hoje à disposição, né? Mesmo nos pacientes com problema cardíaco, nem todos usam. Não é verdade? Então, agora tem, e cada vez que surge um remédio novo, dentro da nossa própria especialidade, existem medicações biológicas, que são os anti-TNFs, que a gente trata alguns tipos de reumatismo. Essas medicações podem provocar lúpus. Você vê que coisa, né? Então, isso já foi descrito, nós também temos casos, né? Em Friburgo mesmo, né? E aí você tem que suspender o medicamento e trocar, né? Isso pode acontecer. Você vê que situação que a medicina se coloca e nos coloca, né? Há milhares e milhares, eu não sei a quantidade de medicamentos e substâncias existentes no mercado farmacêutico, mas são milhares, né? Milhares, Quantas pessoas estão hoje aí passando por problemas graves que são causados pelos próprios medicamentos que estão tomando para outras doenças? Sem dúvida. Sem dúvida. E o colega passa aquilo seguindo a sua linha de aprendizado, né? A sua conduta. Mas aquilo vai mexer com outra coisa. A questão é o seguinte, né? Eu penso que não é você não passar o remédio, é você saber que o remédio pode causar aquele sintoma e não deixar muito tempo aquilo acontecer. Reconhecer rápido e trocar a medicação, né? A prevalência do lúpus, ela é maior em que sexo? No homem, na mulher? Na mulher, né? Tanto o lúpus quanto o Sjögren, né? Eles têm mais ou menos uma distribuição de 10 mulheres para cada homem, né? Isso tem a ver com o hormônio feminino, claro, né? E em todas as faixas etárias, praticamente, você tem essa distribuição maior na mulher e menor no homem. Porém, na idade fértil, que é o pico hormonal da mulher, essa distribuição chega a essa taxa de 10 para 1, 9 para 1, né, dependendo do estudo. E na criança cai, né, e no idoso volta a cair também, que é quando a mulher entra na menopausa. Os hormônios quase que zeram, né? Isso. Agora, quais são os primeiros sinais, Davi, de um lúpus que aparece? Eu trouxe até umas fotos. Interessante. Que, se a gente puder ir mostrando, pode, Pádua, né? Você poderia mostrar as fotos que o doutor Davi vai pedir, Pádua? Essa aí é o quê? Essa menina, né, a gente percebe que o lúpus, ele tem esse nome, lúpus, ele deriva do latim, né, quer dizer lobo. Tinha uma espécie de lobo que tinha uma distribuição com essa manifestação em face, né? E outro nome para o lúpus, né, a gente algumas pessoas chamam de lúpus eritematoso sistêmico. Eritematoso é essa vermelhidão, né, que pode aparecer e também lembra uma asa de borboleta, né? Algumas pessoas falam manifestação em asa de borboleta, né? Ou vespertilho. Então, essa é um acometimento clássico do lúpus, né? De pele, né? Tem outra foto? Esse já é um acometimento que a gente fala de lúpus discoide, que gera cicatriz, né? Aquela primeira, quando você trata, não gera cicatriz. Essa daí já gerou uma cicatriz para o paciente, para a vida toda, né? Então, trouxe também com essa manifestação em pavilhão auricular, né, na orelha,
porque isso é muito comum. Então a gente vê, às vezes, procura, o paciente tem a orelha coberta, né? E quando você vai ver, tem manifestações na orelha, então essa é uma manifestação bem comum também. Essa para mostrar uma ilustração, né? Não é uma foto, é uma ilustração para mostrar que a mulher pode ter queda de cabelo, né? Houve uma revisão nos critérios de lúpus e o que acontece? A queda de cabelo que tinha saído na penúltima revisão, ela voltou a ser considerada um critério de lúpus, né? Justamente pela alta prevalência nas pessoas com lúpus de acontecer essa queda de cabelo, essa rarefação. Que idade, Davi, é mais comum essa queda na mulher? A mulher jovem. Ainda né? jovem? Mulher jovem, às vezes a pessoa faz, que a gente chama de alopécia, né, ou alopecia, que são falhas na cabeça mesmo. Essa ali é uma rarefação, mas pode fazer falhas, né? Falta de cabelo num ponto que você... É interessante essa sua abordagem, porque muitas vezes a gente recebe no consultório pessoas queixando-se de perda de cabelo, grande queda de cabelo, e eu geralmente encaminho a um dermatologista e explico, olha, você precisa ir lá, você pode ter uma patologia no couro cabeludo, alguma fungose, alguma doença que está causando. A pessoa vai. Mas quantos colegas da dermatologia não estão ligados na possibilidade de um lúpus, né? É verdade, tem que pesquisar, né? É obrigatório pesquisar numa mulher jovem, principalmente, né? Com perda capilar, né? Tem que investigar, né? Pode estar ligado a isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A manifestação, outras manifestações, você tem várias fotos aí sobre lúpus. Tem mais algumas. Podia mostrar nesse segundo bloco. Esse aí é o que é? Essa daí é só para mostrar que o lúpus também gera bastante afta, né? No termo popular, ou úlceras orais, né? Úlceras nasais e dolorosas, geralmente dolorosas, então que é uma coisa comum, mas quando começa a ser recorrente, você também tem que se pensar também, né? Esse é para mostrar que é uma queixa que sempre procura o reumatologista, né, que é a artrite, né? É o inchaço e a dor nas articulações, né? São dois joelhos ali. São os joelhos ali, a pessoa em posição lateral, né? Bem inchados, né? Bem inchado, né? E essa geralmente a artrite do lúpus, ao contrário da artrite reumatoide, ela não deixa sequela. Quando você trata, a pessoa volta a ter a articulação normal. Porém, em 10% desses acometimentos articulares pode gerar uma malformação, principalmente isso é chamado artropatia de Jacquot, que é uma deformidade nos ligamentos. Então essa pessoa ali... Não é no osso propriamente. Não é no osso. Quando ela coloca a mão na mesa, ela reverte totalmente aquela deformidade ali, chama artropatia de Jacquot. E isso aí também lá o que é? Esse é um fenômeno muito comum, né? É um fenômeno de Raynaud, né? E muito intenso nessa foto. Então, que é um vasoespasmo, né? Um espasmo nas veias, nas artérias, né? E levando a esse arroxeamento nas mãos. O sangue não chega nesse momento. O sangue não chega. Quanto tempo dura esses episódios? É prolongado? Olha, é variável. Tem pessoas que têm esse episódio somente no frio, né? A exposição no frio, e tem pessoas que não. Tem pessoas que têm ao longo do dia, normalmente, tem que usar luva, tem que usar meia, né? Pode acontecer no pé também. Mas eu digo, o espasmo e aquele arroxeamento é coisa que demora muito tempo? Meia hora, 20 minutos? Pode demorar minutos, né? Ou até um pouco mais, talvez até uma hora. Né? E essa repetição, isso não leva à necrose dos tecidos? Pode levar. Perigo, Quando o fenômeno de Raynaud é muito grave, né? Falta tanto sangue ali, principalmente para a ponta dos dedos, né, que pode gerar uma necrose do dedo e até com perda, né, digital. Então, você tem que fazer uma medicação mais potente, né? Interessante. A medicação mais usada, no caso assim geral, de lúpus, quais são os medicamentos que você usa? Olha, hoje em dia, né, a primeira coisa que a gente fala com o paciente, primeiro é para ele se proteger do sol, né? Então, o raio ultravioleta é um grande veneno, se a gente pode dizer assim, para o paciente com lúpus, né? E o Brasil tem uma alta taxa, né, de raio ultravioleta, né, de incidência. Então, a primeira coisa é se proteger do sol. Eu fico feliz de estar podendo falar isso aqui na televisão, porque às vezes o paciente acha que o filtro solar é estética. Né? Pode até ser por casos de pessoas que não têm nada, que usam o filtro solar para não envelhecer a pele, né? Mas no caso do lúpus é remédio. Eu falo com o paciente, você vai usar um remédio na pele. Não é o remédio pela boca, mas é o remédio na pele.
Então, bloquear o sol é fundamental para todo paciente que tenha lúpus, seja qualquer tipo de lúpus. E existem vários remédios hoje orais, remédios injetáveis, né? A hidroxicloroquina, né? Que é uma geração superior à cloroquina, que dava muita manifestação oftalmológica. Hoje a gente tem a hidrox, que dá muito menos. É um remédio que é indicado para todos os tipos de lúpus também, um remédio excelente, né? E passando por várias drogas até chegar em remédios injetáveis. Hoje, os chamados biológicos, você já tem biológico para lúpus, o rituximab, o belimumab, né? Que são drogas caríssimas, né? E são medicamentos muito usados na oncologia, né? Também, né? O rituximab, por exemplo, foi desenvolvido para linfoma, né? Em outras doses, claro. Mas com isso você consegue ver, né, linfoma de linfócitos, que a patologia vem lá do linfócito, né? Então o lúpus tem toda essa manifestação. Mas os remédios hoje para lúpus são muito bons. Mas são remédios caros que você fala? Alguns, né? Alguns são caríssimos, outros caros e outros baratos, como a hidroxicloroquina, que é mais barata. Tem um quimioterápico antigo, me faltou o nome aqui, mas de vez em quando eu vejo nas Metotrexato? Metotrexato. Metotrexato a gente usa bastante. Esse é mais acessível. Mais acessível. Para a massa, né? Sim, é um bom remédio para ser usado para a parte articular, né? Como a gente viu ali, parte de pele, né? Então você tem remédios hoje muito bons. O que não pode é o paciente não tratar. E como é que você dá o diagnóstico a uma pessoa aqui? A senhora tem lúpus. O lúpus, ele tem manifestações clínicas, como a gente viu, né? Então, todas essas manifestações, desde manifestações muito leves até manifestações fatais, né? Muito graves. Então, também outra coisa que só falando rapidamente, o lúpus, ele pode ter uma manifestação desde muito leve a muito grave. Então, às vezes a pessoa fica com medo quando abre o diagnóstico, né? Chora bastante que tem lúpus, e nem sempre o lúpus é uma doença grave. Às vezes vai ser uma doença leve para o resto da vida. Tem que tratar, tem que acompanhar, mas é uma doença leve. Então, só para o pessoal de casa também, às vezes, ficar mais tranquilo. E, além das manifestações clínicas, nós fazemos vários exames, né? Então, o lúpus é uma doença dos anticorpos, né? Nós produzimos anticorpos contra nós mesmos nessa doença. Então, você vai fazer essa pesquisa. O famoso FAM, né? Que geralmente ele é positivo, pode ser negativo, mas geralmente é positivo. E vários anticorpos, né, que a gente dosa, faz uma pesquisa da parte urinária, então uma urina simples, às vezes uma urina de 24 horas, ver se a pessoa está perdendo proteína. O lúpus pode dar serosite, né, derrame pleural, derrame pericárdio no pulmão, no coração. Então você faz o raio-x de tórax, faz o ecocardiograma. Então, como é uma doença, mais uma vez, sistêmica, nós vamos fazer a investigação, virar a pessoa pelo avesso. Entendo. A gente faz uma investigação extensa. Quer dizer, o lúpus, por exemplo, afetando os rins, muita gente sofre muito com isso, né? Nos casos graves, a pessoa pode entrar numa crise de insuficiência renal violenta. Pode. A gente tem que estar sempre fazendo a pesquisa. Como o lúpus é uma doença sistêmica, é uma doença que vários especialistas estão vendo junto com a gente. Então, no caso de uma manifestação renal, o nefrologista nos ajuda. Às vezes faz uma biópsia renal. Né? Essa semana mesmo nós tivemos que fazer uma biópsia renal numa paciente jovem também, que me procurou no consultório, e fechou o diagnóstico de lúpus pela biópsia. Pela biópsia, né? Friburgo já faz isso hoje, né? Muito bem. Né, faz guiada pelo ultrassom, então os riscos são Vocês estão pequenos. fazendo na clínica de ultrassom? Quem faz é o nefrologista, né, faz a punção junto com o ultrassonografista. Então ele vai, geralmente são nas clínicas, né, de ultrassom, ou na clínica ou no próprio hospital. Né? No próprio hospital. Às vezes eles gostam de deixar um diazinho a pessoa internada para monitorar sangramento. Quer dizer, é exatamente o grande risco, Isso. Mas você vê então que você tem várias formas de diagnosticar a doença e a queixa, normalmente, de uma pessoa que está iniciando um lúpus, quando ela procura o médico, o que é mais comum a pessoa se queixar? O lúpus mais comum é o lúpus que a gente fala cutâneo articular, né? O lúpus que pega a pele e a articulação. Né? Então, essas manifestações, como a gente mostrou, essas alterações de pele, existe não só aquela alteração ali, clássica, mas existem várias alterações de pele. Então, os reumatologistas, eles recebem muito encaminhamento do dermatologista, né? Às vezes faz uma manifestação de pele, ele já faz uma investigação, o FAM é positivo, ele já encaminha, né?
Ou manifestação articular, dor intensa, o paciente que já abre o quadro de artrite com inchaço nas articulações, né? Então, eu diria que o mais comum seja o lúpus cutâneo articular. É a queixa na articulação e na pele. Essa é a mais comum. Tá, né? certo. Meus amigos, estamos aí terminando o segundo bloco do Muito Mais Saúde, conversando com o médico reumatologista, o Dr. Davi Furtado, e falando sobre lúpus nesses primeiros 2 blocos. Como ele disse, aparentemente é uma doença que atinge poucas pessoas, mas todo dia ele e outros médicos que trabalham com essa área recebem pessoas com essas queixas, né? E você pode estar com esse problema sem saber, ou alguém da sua casa também. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Até já. Estamos de volta aí com o Dr. Davi Furtado e vamos falar um pouco agora sobre a síndrome de Sjögren, que é, como o Dr. Davi me disse, era um médico sueco, né, Davi? Isso. Um oftalmologista e que acabou por perceber algumas alterações nas pessoas e ele descobriu, quer dizer, a síndrome que leva o seu nome. Então vamos falar um pouquinho o que é essa doença do Sjögren. Essa doença, a gente estava comentando antes, é um prazer, né, de estar falando na televisão, porque é uma doença pouquíssimo falada na mídia, né? Se fala muito de artrite reumatoide, de lúpus, de osteoporose, né? Colesterol, artrose, diabetes. E o Sjögren não. E se a gente for pesquisar em Friburgo, nós vamos ver que tem vários pacientes com Sjögren, diagnosticados com Sjögren. A prevalência é baixa, né, 0,4%, né, da população, mas é uma doença subdiagnosticada, porque quando o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu estou com boca seca, eu estou com olho seco, às vezes ele não vai ser levado tão a sério, né? Então, é uma doença subdiagnosticada que gera uma síndrome seca importante na pessoa e o médico tem a obrigação de investigar. De né? procurar. Muitas vezes a pessoa fala, eu vivo com a boca ressecada, e é orientada a estar sempre com uma garrafinha d'água, sem ir atrás da causa. A senhora procure o dentista, ou isso aí é algum remédio que a senhora está tomando, de repente esse diurético aí. É verdade. Então, né, a gente tem isso. Mas é uma das características da doença. A doença, ela é tratada, por que ela é tratada na reumatologia, né, já que ela é uma síndrome seca? Porque ela acaba gerando um quadro de artrite importante, né? Nós trouxemos algumas fotos também do Sjögren, né? E ele gera dor articular, ele gera cansaço. Por que gera? Se é uma doença seca, vamos dizer, olhos secos, Sim. Boca seca foi o que chamou primeiro a atenção do nosso colega oftalmologista, que via os olhos secos e dizia, por que estão secos? É verdade. Ele é uma infiltração dos linfócitos, né, nas glândulas, então por isso, quando você faz uma biópsia, hoje a gente faz com facilidade o bucomaxilo, né? A gente pede ao bucomaxilo, ele tira um pedacinho do lábio inferior por dentro, de fácil cicatrização, e quando a gente olha no microscópio, a gente vê infiltrados de linfócitos, né, nessas glândulas. Então, há um infiltrado linfocitário, né, gerando um processo inflamatório, né, e desse processo inflamatório, citocinas, elas vão às articulações, a pele também. O que ela faz na articulação? Ela cria ali um quadro inflamatório. Cria um quadro inflamatório com aumento da membrana do joelho, por exemplo, como a gente mostrou, né, da mão, então, e gera um inchaço, um edema, e nisso gera muita dor. O que acontece, Davi, com esses líquidos que lubrificam essas articulações? Esse líquido ele é aumentado, né? Ele aumenta a quantidade? Aumenta a quantidade. Nós possuímos líquido nas articulações normalmente, né? Mas num processo inflamatório, esse líquido está aumentado, né? Então, daí até você pode fazer uma punção, né? Às vezes o paciente fala, eu tirei água do joelho, das articulações, né? O ortopedista tirou para avaliar, o reumatologista, e é por conta disso, porque você gera um aumento de líquido e aí você pode puncionar e analisar no microscópio, né? Como é que isso se desenvolve, ou seja, como é que o indivíduo, e geralmente em que idade que isso aparece? O Sjögren é raro na criança, né? Eu não faço reumatopediatria, né? Até minha esposa, a doutora Dayana, faz, mas ela
é raro na criança você ver Sjögren, mas existe na criança também, existe no adulto, mas também é uma doença de abertura 30 anos, 40 anos, né? Seria o pico a meia-idade, né? Essa seria. É uma doença também de uma prevalência maior na mulher, né? Por conta dos hormônios, também como a gente já comentou no lúpus, né? Mas existe a doença em todas as idades, né? A manifestação mais comum é o quê? A boca seca, sim, os olhos secos e inchaço das articulações. Das articulações, sim. E é uma doença, como foi descrita pelo oftalmologista, uma doença muito vista também pelo oftalmologista, né? O reumato e o oftalmologista, eles andam de mãos dadas nessa doença, né? Então, os dois estão sempre vendo em comum acordo. É uma doença que precisa usar o lubrificante, né? O colírio lubrificante, além dos remédios que nós temos também, que pode ajudar. Hoje, nós usamos também o óleo de linhaça, né? Que acho que a ginecologia também já usa para menopausa, né? Por conta da síndrome seca. O Sjögren pode levar também a uma secura vaginal, né? Então é importante, às vezes a pessoa está achando que é só um sintoma do climatério, da menopausa, e às vezes pode, né, ter um Sjögren associado. Tem alguma relação na doença do Sjögren com o aparecimento de pólipos nasais e em qualquer outra região, seios da face? Existe isso? Não. Com Sjögren, não. O que tem às vezes você tem manifestações nasais em outra doença da reumatologia, né, antigamente chamada de granulomatose de Wegener. Né? O Wegener costuma pegar mais os seios nasais, que é uma vasculite, né, um pouquinho diferente. O Sjögren não costuma dar muito pólipo nasal, não. Ele dá mais secura mesmo. Mais secura mesmo. Secura. Perfeito. E a gravidade da doença é muito grande? Olha, a maior parte da doença, ela não é grave. O Sjögren não costuma levar a risco de morte, né? Mas nós temos uma porcentagem que pode, né? Nós temos uma porcentagem que pode gerar risco de morte para o paciente. Então, gerando quadros de vasculites, quadros de neuropatia, né? E nessas vasculites pode gerar AVE, né? Então, isso tem que ser pesquisado. E o tratamento da síndrome de Sjögren, como é feito? O tratamento também, primeiro nós temos que fazer essa reposição da lágrima, né? Então, usar um colírio. Então, o oftalmologista tem que ajudar a reumato nesse ponto. Existe a saliva artificial também vendida, né? Então, existem alguns cremes que você passa, ou spray de saliva que você pode usar, e existem os remédios, né? Para cada caso, da gravidade você vai fazer. E, inclusive, até essas medicações, né, mais caras, os biológicos, como o rituximab, a gente falou do linfoma, do linfócito, é uma medicação que também pode ser usada no Sjögren, né? Meus amigos, infelizmente o nosso tempo terminou, me avisaram aqui, e é uma pena, porque a nossa conversa com o Dr. Davi está muito interessante. O que não impede que numa próxima ocasião a gente convide o Davi de volta aqui a conversar conosco, que é sempre bom a gente aprender. Vocês aprendem, eu aprendo, e quem sabe em casa, alguém que está assistindo o programa está com a boca seca, com os olhos secos, e alguém da família diz, toma mais água, bochecha, e às vezes não é isso, às vezes você está com um problema que o Dr. Davi falou. Davi, eu agradeço muito, meu amigo, a sua vinda aqui, depois de um dia aí de trabalho, né? E deixo em aberto a oportunidade de a gente convidar você novamente. Eu que agradeço, né? E como eu falei, está falando do Sjögren, né? Que é uma doença pouco falada na mídia. E do lúpus também, do lúpus, né? Que é de um apelo grande, né? Então eu que agradeço. Meus amigos, então eu termino aqui o programa, uma semana com saúde e paz para todos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde.
Implante Center, tratamentos odontológicos, implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.